Aonde estão os experts que interpretam sonhos? Eles estão onde? Lá no palácio, né? Então os oficiais têm um sonho que eles não conseguem interpretar e falam: que vacilo nosso, vamos ser presos, né? A gente está preso, nós estamos presos, e agora como a gente vai interpretar esse sonho? Lá a gente conseguiria interpretar esse sonho, mas aqui a gente não consegue. E aí José, de maneira desdenhosa, mas tranquilizadora, diz assim: não pertence a Deus as interpretações. Um documento antigo, um artigo antigo sobre a ideia dos sonhos no Egito, é que os sonhos tinham os experts, mas normalmente eram também a maioria das vezes que os documentos feitos sobre sonhos eram realizados por sacerdotes. Então o José está praticamente falando o seguinte: vocês estão pensando que quem interpreta sonhos é o Deus de lá, ou os deuses que têm no panteão do Egito, mas quem interpreta sonhos, na realidade, é Deus. Quem dá a interpretação dos sonhos é Deus, né? Não pertencem a Deus as interpretações. Ele está de uma maneira desdenhando deles. Vocês estão preocupados com a interpretação dos sonhos com os deuses de lá, quando na realidade quem interpreta sonhos é só um, que é Deus. É Ele que interpreta os sonhos. Quando ele pede para contar a interpretação para ele, traz ele como representante de Deus. Me conte, cara. Sonho com cobra alguém vai te trair. Eu fico com a Bíblia, entendeu? Sonho com dente, tem outros muito claros. É a fada. Essa aqui, você antecipou uma pergunta que eu esqueci de fazer, né? Uma pergunta mas aí realmente a gente não vai ter tempo, né? Era o que vocês achavam sobre os sonhos, né? Eu ia fazer essa pergunta, só que já vai dar 9 horas, então a gente vai conseguir terminar. Se a gente ficar... Eu sei que essa vai dar debate. Eu recomendo o Sandman, tá na Netflix, viu? O Deus do Sonho. Toma, manda um filme, pessoal. Esse pessoal lembra. Mas que eu entendo, né? O que eu entendo com os sonhos, né? Primeiro, minha mãe me mandou mensagem esses dias, né? Sonhei com você. Significa o quê? Tava pensando em mim, mamãe. Mas a gente é muito interessante, porque a modernidade, principalmente com o Freud, os sonhos são duas coisas. Ou desejo ser Deus, quando você está consciente, né? Os guardas da sua consciência não deixam que esse desejo venha à tona, né? Então você está num estado vigilante ou hipervigilante, não é possível que esses desejos venham. E tem sentido, realmente tem sentido. Tem coisas que, como a gente acha socialmente são muito erradas, a gente nem quer pensar nisso. Mas às vezes a gente tem um desejo dessas coisas, sabe? A outra interpretação é às vezes o medo, né? Então, ao que às vezes a gente tem muito medo, muito pavor, né? A gente acaba trazendo isso em sonho. Essa é a perspectiva freudiana. As pessoas sempre interpretavam sonhos como algo que era luminoso, transcendente. No Egito, era muito comum entender que os mortos se comunicavam com ele através dos sonhos. Então, alguém morria e falava com essa pessoa também através dos sonhos. A Bíblia nos traz uma ideia muito clara a respeito dos sonhos. Primeiro, uma ideia que está lá em Jeremias, lá no capítulo 20, que eu não lembro, acho que é 20 ou 24. Existem duas esferas dos sonhos. Realmente, um sonho pode ser de Deus. Realmente, a gente não pode limitar que Deus não pode me contar algo através do sonho, ou que Deus não pode falar comigo através do sonho. Eu não consigo encaixotar Deus, dizer que Ele não pode fazer dessa maneira, ou que Ele tem que fazer dessa maneira, né? Mas um ponto muito importante é, nenhum sonho de Deus e nenhuma revelação, seja como a gente entende revelação, só tem uma revelação que é a Bíblia, né? Mas quando os pentecostais chamam de revelação, nada disso pode estar uma vírgula sequer contrária à Bíblia. E aí a gente pergunta, então para que Deus precisa revelar se está na Bíblia já revelado, né? Mas assim, então eu não duvido que um sonho pode ser Deus mostrando algo para a gente, ou comunicando algo. Só que eu acho que antes de chegar nesse estado de sonho comunicado por Deus, a primeira lista é como de Jeremias. O profeta que sonhar, conte isso como um simples sonho. Então, entender que porque eu sonhei é Deus de maneira imediata, que é o costume cristão, então a gente já pega os sonhos e já interpreta que é Deus falando comigo. Isso é muito perigoso. Porque eu acho que a maneira que Deus comunica, hoje em dia mais ainda, eu não duvido que Ele possa falar, mas é uma maneira muito mais atenuada, muito mais atípica do que o ideal que é falar na Bíblia. Então, Deus fala com a gente todos os dias na Bíblia. Pode falar com a gente. Mas lembre-se de outra coisa. José interpretou seus próprios sonhos. Lembra? A gente não tem sonho. Paralisia do sonho, né? Do sono, perdão. Do sonho é outra paralisia do sono e está sonhando. Aí eu estava em casa deitado com a Sabrina, a gente estava assistindo filme na sala, a gente dormiu, né? E eu era muito pentecostal, né? Eu falava em língua. Hoje eu só traduzo de línguas para o português, do português para línguas estranhas. Não falo mais em língua. Mas eu era muito pentecostal, eu falava muito em línguas.
eu acordava sempre de madrugada para orar, né? Então eu dava revelação, eu era o cara, eu era brabo. Canela de fogo. Se fosse hoje aqui, dava pelo menos uns 5 já caído no chão. É forte. Aí, esse meu contexto pentecostal me trouxe um sentimento muito comum, sabe? Então, teve um dia, 3 horas, lá para 3 horas da manhã, eu estava lá com a Sabina deitado, Sabina dormindo, e eu comecei a passar muito mal. E eu passava muito mal. E eu olhava para a porta, e sabe um sentimento diabólico mesmo? Aquele sentimento, rapaz, o diabo tá pertinho. Tá furioso, ele tá pertinho de mim aqui agora. Sabe aquele sentimento muito ruim? E eu tava passando muito mal, aquele sentimento diabólico, eu tava suando frio, né? Só que eu tava numa época que eu tava estudando muito fenomenologia, né? A fenomenologia, antes de você tirar uma conclusão, você espera, só faz uma análise dessa experiência, só descreve a experiência. E eu fiquei cerca de 40 minutos olhando pra porta e passando muito mal e sentindo esse sentimento diabólico, né? E eu tava lá olhando, e eu sentindo esse sentimento diabólico, até que depois de uns 40 minutos mesmo, porque a minha cultura foi pentecostal, né? Meu ambiente, é difícil você tirar essas coisas. Depois de 40 minutos eu lembrei que tinha, nessa noite, eu e a Sabina, a gente comeu um pastel, que é do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Eu comi 2 pastéis da nossa Bíblia. E quando eu comecei a raciocinar direito, eu percebi que eu estava com uma azia muito grande, estava passando mal por causa do pastel. Mas o meu psicológico me levou logo para quê? Para aquilo que era espiritual. Então, um grande problema às vezes com sonhos, a primeira coisa que a gente fala é Deus me falando. Sonhei com cobra. Falei, tem alguém falando mal de mim. Tem alguém querendo me picar. E eu gosto de livro de interpretações, né? E aí eu pegava lá e lia, né? Deus fala. Mas eu acho que a nossa primeira interpretação tem que ser uma perspectiva ouvinte, né? E entender, bom, se eu perdi um sonho que Deus me deu, Ele me deu a revelação dele, ela existe a minha salvação, né? Então, assim, eu acho que a gente deve ser um pouco retardatário em interpretar como divino, né? Como sagrado. Essa é a minha interpretação. Um negócio falando sobre o sonho que eu achei interessante. O cara fala o seguinte, que o próprio cérebro sabe controlar a gente, porque é ele que produz, né? A gente produz, a gente filma e a gente ainda consegue produzir. A gente parece que gravou, mas não sabe o que vai acontecer. Aí tem um psicólogo chamado Love, ele fala até a respeito de que o nosso consciente é muito sagaz, né? Então pessoas que a gente nem nota às vezes no nosso consciente, chega em casa nem lembra que viu tal pessoa, mas vocês são gravados no nosso inconsciente, sabe? Acho que esse chamou a nossa atenção de maneira inconsciente, mas a gente não consegue trazer isso à tona, mas quando a gente vai dormir, o nosso cérebro é sagaz para trazer essas coisas, né? E lembra sempre, se o seu sonho é grande e é pesado, sonhos de Deus são. Mas o engraçado é que eu particularmente não lembro, eu não sonho assim. Quando acontece, aí aquele negócio normalmente é uma coisa ruim, ou é uma coisa muito boa, mas é muito difícil de acontecer. Tem gente que sonha toda noite, né? Eu acredito, né? Já foi o que estava correndo? Então o copeiro-chefe, o oficial copeiro-chefe. Sonhar que tá caindo. Sonhar que tá caindo. Eu mesmo, eu era jogador de futebol, né? Então quando eu sonhava, eu tinha muito costume, porque eu tinha muito medo de ter briga em campo, sabe? E eu lutei karatê, e no karatê eu conseguia me defender. Eu tinha muito costume de sonhar, lutando e sem força. E eu evitava todas as brigas nesse dia. Falei, vou perder todas as brigas. Sonhar que tá caindo também é horrível, eu nunca chego. Versículo do Novel 13. Então o copeiro-chefe foi contar ajudar o sonho. Ele fala, conta aí pra eu te dizer que revela o sonho. através da vida do nosso pastor, Jesus, através do estudo que ele trouxe para nós, Deus, para entendermos de uma forma, Pai, mais aprofundada esse texto que é muito conhecendo, Deus, mas talvez não tenha falado tanto quanto hoje falou no nosso coração, Jesus.
o Senhor possa continuar abençoando esse grupo de homens, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa nos fazer permanecer, Jesus, e lembrar-nos sempre que é o Senhor que nos salvou, que é o Senhor que nos faz permanecer todos os dias. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora dar lugar. Glória a Deus.